Eu quero dizer para vocês que o tempo aqui em Porto Alegre hoje está tão turvo quanto o tempo político no Brasil. Não é uma boa segunda-feira. As notícias desse final de semana, tanto em relação ao tempo aqui do Rio Grande do Sul, quanto ao tempo político no Brasil, as notícias desse final de semana não são muito estimulantes. Vocês sabem que nós estamos vivendo aqui um clima político de extrema tensão que tem se agravado muito nos últimos dias, em função dos atropelos que estão sendo promovidos por ministros do Supremo Tribunal Federal, da Corte Suprema. O epicentro da crise está ali, no Supremo Tribunal Federal. Já esteve no Congresso, eles ficam se revezando ali nos ataques ao governo Bolsonaro. E agora está no Supremo Tribunal Federal. Alguns dos seus ministros estão recrudescendo em declarações e em ações. Nós temos aí desde aquele discurso rancoroso do ministro Celso de Mello, que só faltou acusar diretamente o presidente Bolsonaro de genocídio em função das ações e dos discursos que ele tem feito a respeito do combate à pandemia, né? E é o que ele tem declarado também, o presidente Bolsonaro, em relação às mudanças necessárias neste país. Bom, desde ali até essas ações tresloucadas aí do ministro Alexandre de Moraes, aí que parece querer repetir aquele bordão do prende e arrebento, né? Mas ele não tem 4 estrelas. Mas está se atrevendo, está cutucando a onça com a vara curta. Bom, senhores, olha, tem uma história aí que eu conheço desde criança, que é aquela história do jabuti. Vocês devem já ter ouvido falar nessa história do jabuti aí, né? O sujeito estava caminhando ali na roça, no interior, aí, e viu um jabuti em cima de uma árvore, e aí o acompanhante dele queria ir lá pegar o jabuti tirado de cima da árvore. E ele disse, olha, não mexe nesse jabuti aí, porque jabuti não sobe em árvore. Ele quis dizer, na verdade, o seguinte, alguém botou esse jabuti aí, né? Cuidado, não com o jabuti, mas com quem botou esse jabuti ali na árvore. Olha, hoje de manhã eu estava ouvindo o presidente Bolsonaro, naquela saidinha que ele faz do Alvorada ali, vai para aquele alambrado, para conversar com as pessoas. Não tem mais jornalista ali, vocês notaram? Não tem mais jornalista, agora só tem povão mesmo, né? E o Bolsonaro, quando foi confrontado ali por um dos seus apoiadores, que queria que ele endurecesse o caldo aí diante desses arreganhos das últimas horas aí do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse o Bolsonaro, vocês estão querendo que eu arrume esses desmandos e desvios dos últimos 30 anos em 1 ano e meio de governo que eu estou aqui? Ele perguntou. A resposta todos nós sabemos. Nós sabemos que dentro do Estado Democrático de Direito é difícil mudar desmandos e desvios de tão longo tempo em tão pouco tempo. Isso é muito difícil, né? Até porque o outro lado, os russos, eles não agem de acordo com aquilo que a gente imaginava que eles fossem agir. Ora, esses 30 anos de desvios e de desmandos aí, a que se referiu o Bolsonaro, são os anos posteriores à Constituição de 88, que estabeleceu um balaio de direitos e uma cestinha de... Aliás, um balaio de direitos mesmo, e um cestinho de obrigações. Já tinha que mudar essa Constituição de 88 há muito tempo, e ela não serve mais, né? Está uma camisa de força. Hein? Aliás, está uma bagunça. Estabeleceu uma bagunça, né? É um saco de gato. Isso é o que aconteceu aí. Eu só quero trazer para vocês, assim, 2 ou 3 elementos desses desvios que aconteceram ao longo desses, para falar ao menos, né? Desses 30 anos aí, que foram principalmente o estabelecimento dos governos de coalizão, né? Que acabou levando essa mancebia entre executivo, congresso e legislativo,
que resultou nos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, que foram objeto do Mensalão e da Lava Jato. Todo mundo aí, ou ninguém se lembra mais disso aí. Isso é consequência direta, essa organização criminosa que foi montada aí pelo PT, da qual participaram todos os membros do Eixo do Mal aí. Isso foi consequência direta dos governos de coalizão que resultaram nessa mancebia aí, entre os poderes da República. Corrupção é diretamente resultado disso aí. O ápice, se é o que se pode dizer assim, desse período de desvios e de desmandos, que estabeleceu condições inéditas de corrupção aqui no Brasil, no mundo até, eu diria, e também desvios éticos e morais, aí, inclusive com a destruição de valores sociais importantes da civilização ocidental, como o respeito à família, à autoridade. Isso tudo aí, o ápice disso tudo aí, aconteceu nos governos do Lula e da Dilma. Um governo Dilma que acabou, inclusive, sendo posto para fora dali, porque não tinha mais condições nenhuma de prosseguir no comando da nação brasileira. E que deixou heranças malditas, não apenas nesse campo dos desvios éticos, portanto morais, de destruição de valores sociais importantíssimos, como os de respeito à família, à autoridade. Não apenas deixou isso como herança maldita, mas, inclusive, ela por pouco não destruiu a economia brasileira, porque entregou o governo com a economia mergulhada na mais profunda recessão da história do Brasil. Uma queda do PIB aqui, já falei para vocês várias vezes aí, uma queda jamais registrada na história econômica do Brasil. E uma inflação ascendente, com níveis de desemprego de quase 12 milhões de trabalhadores. Ora, senhores, essa herança maldita toda aí caiu no colo do presidente Bolsonaro. Ele se elegeu exatamente para combater tudo isso aí, toda essa herança maldita desses 30 anos. E olha, cá para nós, eu quero dizer para vocês aí que até o momento ele tem correspondido aos compromissos que assumiu com os seus eleitores, com a maioria dos eleitores brasileiros, eleito democraticamente. E quais foram esses compromissos? Ora, senhores, vocês estão cansados de saber aí, eu já falei para vocês várias vezes. Esses compromissos foram, sobretudo, o de restabelecer os princípios da legalidade e da moralidade. E também os de promover um ajuste das contas públicas para que a economia pudesse crescer de modo sustentável, gerando emprego e renda para os trabalhadores e para todos aqueles que estão na atividade econômica. Isso vinha sendo feito assim, sem vacilação até agora, com o advento da pandemia, né? Mas é claro que o eixo do mal aí, ele jamais parou, ele sempre esteve em ação aí, né? Porque nas eleições de 2018, a maioria dos eleitores brasileiros conseguiram fazer o desmonte do executivo, um dos 3 poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. Esse desmonte aconteceu ali. Claro que ainda tem muitos bolsões aí no executivo que precisam ser removidos, mas, regra geral, houve esse desmonte. Mas no Supremo Tribunal Federal, cujos 11 ministros foram nomeados depois da Constituição de 88, que, portanto, pertencem ao mundo da velha política, que tem compromissos esses de mancebia, tinha com o Executivo e com o Legislativo, continua com o Legislativo. Ali não houve desmonte nenhum. Isso precisa ocorrer. E é onde está o epicentro hoje da crise política que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Porque é ele, ali, dentro do Supremo, que está sendo dado o combate direto ao governo Bolsonaro e aos que os apoiam. Como vocês têm visto aí nas últimas horas, inclusive, com prisões autoritárias de lideranças e ativistas aí, ou de perseguições de lideranças e ativistas políticos, tudo por crimes de opinião. Essa conversa mole de ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal é uma conversa mole exatamente para atingir jornalistas da expressão de um Alan dos Santos, do Terça Livre, ou de outros jornalistas, de líderes políticos como essa própria Sarah Winter.
agora presa hoje, há pouco, quando eu estava falando com vocês aí. A alegação do ministro Alexandre de Moraes, que mandou prender todos essa gente, que mandou perseguir jornalistas como Alan dos Santos, a alegação é de que eles fizeram ameaças diretas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não conheço nenhuma ameaça direta feita por Alan dos Santos. Não conheço, eu desconheço. Gostaria até que me dissesse qual for. É um típico ataque direto aos seguidores do presidente Bolsonaro, né? Da mesma forma, o recrudescimento dessas intimidações que estão sendo feitas quase que diariamente por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora deram de falar fora dos autos, como magistrados que são, não deveriam fazer isso aí, mas estão fazendo toda hora. Ameaças que a todo momento fazem contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que já foi convocado até para depor na Polícia Federal, vejam só. E que hoje, inclusive, foi objeto de uma multa maluca, porque andava sem máscara em Brasília. Uma multa estabelecida de R$2.000 pelo governador Ibanez Rocha. Mas aí esse caso aí do governador Ibanez Rocha já é de outra natureza. Ele está se aproveitando, claro, desse momento de enfrentamento do eixo do mal com o governo Bolsonaro. Ele está se aproveitando disso aí para mostrar serviço para o presidente Bolsonaro. Porque ele está querendo emplacar o secretário de Segurança Pública dele num futuro Ministério da Segurança Pública. Enquanto o Bolsonaro estava a favor da recriação desse ministério, ele estava tudo bem com o Ibanez, com o governador. Mas bastou essa semana passada o presidente voltar atrás dessa proposta de criação do Ministério da Segurança para o governador imediatamente começar a reprimir o pessoal do Bolsonaro. Primeiro desmontando aquele acampamento lá na esplanada dos ministérios. Depois prendendo, inclusive, um dos líderes daquele acampamento, o Renan Souza, e hoje anunciando que vai multar o ministro Abraham Weintraub, né? O presidente hoje já, numa tentativa de dar um troco ali, ou pelo menos mandar algum recado de novo, ele, através do Ministério da Justiça, mandou a Polícia Federal investigar um chargista do blog do Ricardo Noblat, que estava comparando o Bolsonaro aos nazistas, né? Ora, se os ministros do Supremo Tribunal Federal estão investigando e prendendo gente aí porque são ameaçados e comparados até com nazistas, por que o presidente da República não pode fazer o mesmo quando é ofendido dessa maneira aí? Então, senhores, esse é o momento que nós estamos vivendo aí. Um momento em que, por exemplo, nessa segunda-feira, líderes como o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, se unem ao presidente da Câmara, o Nhonho, a um líder do MBL, o Kim Kataguiri, para aplaudir a prisão dessa ativista política Sarah Winter. Eu nunca pensei que ia enxergar no mesmo dia, do mesmo lado, apoiando a prisão de pessoas por expressarem as suas opiniões, gente como o Sérgio Moro, o Lula hoje aplaudiu a prisão também, ali junto com o Sérgio Moro. Vejam só, hein? O Moro e o Lula do mesmo lado, ali aplaudindo a prisão de um ativista político bolsonarista, né? Mas, claro, todo o eixo do mal hoje aplaudiu a prisão e a perseguição desses ativistas aí. E o que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, numa tentativa direta de ataque ao governo Bolsonaro. Eu recomendaria, para quem não conhece história, que desse uma olhadinha no que aconteceu no passado, quando essa gente do eixo do mal se meteu de pato a ganso, né? Recomendo, sobretudo, está no meu blog, polibiobraga.com.br, a leitura do relatório do manifesto de 52 oficiais da FAB, mais da Marinha e do Exército, endereçados ao ministro Celso de Mello. Esses recados estão sendo dados aí, não estão sendo levados em conta. Mau sinal. O ministro Luiz Fux acha que, dizendo que o artigo 142 da Constituição Federal não vale, vai ter uma surpresa, porque
Nem sempre as Forças Armadas elas precisam de artigo 142 para devolver a ordem, a paz à sociedade brasileira. A história já mostrou isso aí várias vezes, mas eles não aprendem.